Olá, gente. Aqui é o professor Mauro. Vamos para mais uma aula aí de mecânica dos sólidos, né? Essa é a nossa aula 20 e hoje a gente vai estudar tensões médias. Bom, antes de a gente começar a falar do assunto tensões, vamos relembrar um pouco sobre o conceito de forças, né? E dos vínculos, né? Que são os apoios, geralmente, ou as uniões das barras. Aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero, né? Pode ser que é um apoio móvel ou um rolete, do qual ele impede apenas um movimento, né, uma translação vertical, né, no caso aqui, ou então uma translação que é perpendicular à superfície que ele está apoiado. Então seria mais ou menos algo do tipo. Vou pegar aqui. Então, como se fosse isso aqui, ó, se essa aqui fosse a superfície, então ele é perpendicular. Né? É perpendicular a 90 graus. Beleza? Então impede um movimento. Que movimento é esse? Sempre o que está. Vou voltar aqui que passou. Sempre, ele vai pedir sempre um movimento que é perpendicular a essa superfície, no caso aqui vertical. E eles não impedem movimentos na horizontal. Então, se eu aplicar alguma carga aqui, ó, nesse sentido, na horizontal, esse apoio desloca. Né? Então, por isso que ele é móvel. Só para lembrar mesmo. E o segundo, eu tenho um apoio do segundo gênero, né, que já impede tanto o movimento na horizontal quanto o movimento na vertical, certo? Geralmente eles são os pinos. Pinos. Tá bom? E a representação dele é um triângulozinho aí com duas setinhas, tá? Beleza? Então, teria aqui uma reação X, uma reação Y. O apoio do terceiro gênero é o que impede todos os movimentos, né? Impede tanto o movimento na horizontal quanto o movimento na vertical e impede giros, certo? Então, por isso que aparecem três reações de apoio. Aparecem três reações de apoio aí nele. Nesse caso, né? Nesse caso, a gente vai ter um momento, que é uma reação de apoio, uma reação X e uma reação Y. Então, só para lembrar aí, tá? Então, é um engaste. O conceito de tensões, para a gente entrar no conteúdo da aula, a gente vai primeiro ter que lembrar dos tipos de carregamento, né? Que são as forças e como é que elas vão atuar nos corpos, né? Qualquer corpo em movimento ou ele estando parado, né? Estando em equilíbrio estático. Então, bora lá. Na resistência dos materiais, força é uma ação, né? Que atua sobre um corpo ou sobre, né? No caso, sobre um corpo, ou sobre, né? Depende se vem de baixo ou de cima aí, sobre um corpo que pode lhe causar deformações, né? O que é a deformação? Qualquer mudança de forma. Se é um alongamento, é um achatamento, é a expansão de uma estrutura ou de qualquer, qualquer forma do objeto. Além disso, os carregamentos podem alterar o estado de movimento de uma peça, né? Se ela está ali parada, ela pode ser movimentada, né? Então, altera a inércia. Então, é importante lembrar que as estruturas sofrem um carregamento, se sofrerem um carregamento externo, isso acarretará um esforço interno, né? Que são os esforços internos que a gente já sabe. Que esforços são esses? Veja bem, olha aqui essas quatro figuras, né? Um corpo de forma qualquer, e esse corpo está sendo submetido a quatro forças, né? Força um, força 2, força 3 e força 4. Então, o que acontece? Veja, por exemplo, essa força aqui, essa e essa, mais essa outra aqui no canto, F1. Então, elas estão em equilíbrio, né? Elas fazem esse corpo estar em equilíbrio, está paradinho aqui. Então, o que acontece? Se eu analisar uma seção, por exemplo, tem uma seção aqui, se está para ver, mas tem uma seção aqui, na seção S, e olhar só para a parte de baixo. O que eu vou ver? F1 e F2. E uma série de carregamentos aqui internos que estão aplicados nessa superfície. Né? Você vê que tem um monte de carregamento. Então, esse monte de carregamento, eles têm uma resultante, que é uma soma. Então, eu vou ter uma força e um momento resultante, que no caso seriam esse aqui. Ó. A força resultante, tem uma direção, e o momento resultante também. Né? No caso, que esse momento segue
a regra da mão direita, né? Então você põe seu polegar aqui no sentido da seta e os outros dedos vão dar o giro do momento, né? Então esse aqui é o giro, beleza? Então isso aqui é o momento resultante, tá bom? Então o que que acontece? Esses momentos eles têm que ser decompostos e as forças também ao longo dessa superfície, né? Normal a superfície, né? No caso aqui, e paralela à superfície. Na aula de hoje, das tensões médias, a gente vai estudar só as forças. Tá? Então, a gente vai estudar só o carregamento normal, que vai ser esse Nzinho aqui, e o carregamento cisalhante, que vai ser o V. Né? O carregamento normal, ele faz 90 graus com a superfície. Ó. Dá para ver? E o carregamento cisalhante, ele é paralelo à superfície. Então, para as tensões médias, a gente vai estudar só esses primeiro. Depois a gente vai estudar o momento fletor, eles geram também um tipo de tensão e um torque, né? Mas é só no semestre que vem, beleza? Então, por hoje, nesse conteúdo a gente vai estudar só as forças, só os carregamentos. Momentos a gente vai estudar depois, beleza? Então, vamos lá. Seguindo isso, imagina que a gente tem agora uma barra, né? Tracionada, né? O que é tracionada? É você esticar a barra. Então, tem um carregamento aqui P que está tracionando essa barra. Então, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com essa barra? Ela está sendo aplicada uma carga aqui. Ela tem um comprimento L, né? E ao aplicar esse carregamento, a tendência é esse L aumentar de tamanho, né? É eu ter agora um acréscimo. Então, o que acontece? Aumentou aqui um delta. Isso aqui é a representação da letra delta, certo? Delta minúsculo. Então, o que acontece? Se teve esse alongamento, surgiu um esforço interno aqui dentro, né? No interior da barra. Então, se eu passar uma seção aqui MN, eu vou ter uma série de cargazinhas, ó, distribuídas ao longo dessa área. Essa carga, ao distribuída ao longo dessa área, recebe o nome de tensão, certo? E a depender do tipo como esse carregamento, se ele for normal à superfície, é uma tensão normal. Então, P aqui seria força normal. Normal ao quê? Normal à seção que eu estou analisando, tá, gente? Pode ser qualquer parte. Sobre a área. Que área é essa? A área da seção. Tá passando aqui que eu estou com uma mesa digitalizadora, aí minha mão tá tocando aqui, tá? Por isso que tá assim. Então, a área aqui, ó, vai ser uma área da seção. Deixa eu apagar isso aqui. A área da seção. Beleza? Aí, tendo essa área da seção, e essa divisão entre elas vai dar a tensão, certo? Tensão normal. A tensão normal é dada por esse sigma, tá? Sigma é esse símbolo aqui, ó. É o símbolo de sigma minúsculo. Sigma maiúsculo é aquele do somatório. Tá beleza? Então, o que a gente vai precisar entender aí? Que quando uma barra, né, ou então uma peça é submetida a um carregamento normal, no interior dessa barra vão surgir esforços internos normais também, que vão provocar tensões do tipo normal. E como é que calcula a tensão? Tensão sempre vai ser força sobre área, tá? Força sobre área. Essa área é sempre a área da seção. Beleza? Sempre assim. Existem outros tipos de tensão? Existe. Mas a tensão que a gente vai calcular sempre vai ser essas duas. E eu preciso que vocês guardem que tensão é força sobre área. Tá bom? Essa é a fórmula mágica aí que a gente vai usar para o nosso exercício, que você vai usar na engenharia. É uma fórmula muito usada, tá bom? Então não esquece, você tem que aprendê-la a partir de hoje. Sabendo disso, né, na seção N é aplicado um diagrama de corpo livre.
Então, o que eu estou analisando aqui para determinar a tensão? O que é o diagrama de corpo livre? É você passar uma seção, né? E se essa estrutura, então se essa peça está em equilíbrio estático, eu posso olhar um dos lados, né? No caso aqui, estou olhando do lado da esquerda. Vou ter uma força interna P atuando na área da seção transversal da barra, e observe bem que P é uma resultante, né? O que é resultante? Dessa soma de todas essas carguinhas aqui, ó, como se aqui eu tivesse um P1, P2, P3 e o P4, certo? Então, P seria soma vetorial do P1 até o P4, né? Como eles têm a mesma direção aí, isso era somar algebricamente também, mas você já sabe que é soma vetorial. Então, a resultante da força dividido pela área vai dar a seção que está atuando nessa área, que a gente já aprendeu que é esse signo. E essa área, como é que vai ser? A área vai depender da seção transversal que eu estiver calculando. No caso aqui, a área é um círculo, né? Então, seria a área de um círculo. Então, π d sobre 4, né? Que está dando o diâmetro aqui da peça. Tranquilo? Pode ser um quadrado? Pode ser um triângulo? Pode ser qualquer área, tá bom? Basta pegar o carregamento e dividir por essa área, a gente vai ter a tensão. Então, veja só, imagina que a gente tem aqui uma viga, né, semelhante àquela que a gente já calculou nos diagramas, e eu tenho uma seção aqui de amarelo. Né? Essa seção corta a viga e a viga tem uma seção na viga mesmo, aqui, ó, verde. Então, é como se eu seccionasse e ficasse um retângulo aqui. Né? Então, essa viga teria B de largura e H de altura. Então, essa área aqui, ó, essa área verde, seria B vezes H. Né? Então, a distribuição de tensão aqui, devido a um carregamento interno normal, ela não é uniforme. Né? Ela não é uniforme. Dependendo de onde eu estou trabalhando, aonde eu estou analisando, se eu estiver muito próximo do carregamento, essa distribuição aqui, ó, ela fica mais acentuada no centro, né? Ou na direção que está o carregamento, e menos acentuada nas extremidades. Só que a resultante aqui, ó, sempre tem que dar a mesma, né? Então, o que a gente faz? Para efeito de cálculo, a gente considera que essa magnitude aqui, ó, é constante, né? Que tem um tamanho aqui, ó, vou chamar de L, e L vai estar passando por aqui mais ou menos na metade disso, né? Não é na metade, certo? Mas num ponto em que eu tenho um equilíbrio aqui de uma dessas áreas. Por exemplo, essas áreas que eu estou pintando de vermelho seria o que está faltando, né? Então, imagina que esse tamanho aqui fosse o L, beleza? O L que eu coloquei. E esse outro restante aí, ó, e esse outro restante seria o que equilibraria. Então, por exemplo, a soma do vermelho é igual à soma do que eu estou pintando aqui de azul, certo? Então, por exemplo, o que está passando aqui nessa região é o que está faltando aqui nessas outras de vermelho. Então, a gente pode fazer a simplificação assumindo essa possibilidade. Por quê? Para eu calcular essa tensão total aqui resultante, eu teria que calcular a área dessa figura aqui, né? Pode ser uma equação do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, depende, certo? E eu não sei qual é essa função. Então, o que a gente faz? A gente simplifica aqui, porque essa aqui é muito mais fácil de calcular, constante, né? E calcula assim, tá bom? Isso para tensão normal. Então, veja bem, por que a gente vai fazer isso? Porque, olha aqui, imagina essa barra, né? Essa barra aqui tracionada, tem uma seção e eu estou olhando para baixo. Né? O que acontece? Próximo às cargas, né? Próximo às cargas, olha como a estrutura vai deformar. Ela começa aqui, ó, como se tivesse uma deformação desuniforme, como se eu tivesse isso aqui, ó. Por exemplo, nessa seção eu tenho um biquinho assim, ó. E esse biquinho assim, ele vai diminuindo conforme eu vou me afastando da carga. Certo? A mesma coisa aqui embaixo. Acontece isso aqui. Então, conforme eu vou me afastando do carregamento, a tensão tende a ficar reta, semelhante àquilo que a gente já falou aqui no outro slide. Então, essa força aqui, que é uma força interna, né? Ela provoca esses carregamentos aqui, ó, essas deformações constantes, tá? Então, o que é deformação constante? Quer dizer que o ponto que deforma aqui, ó, nessa posição,
é o mesmo ponto que vai deformar bem aqui, ó, certo? Por exemplo, no meio e nas extremidades. Então é o mesmo. Agora, se a gente for analisar essa parte, por exemplo, aqui deformou menos, aqui deformou mais e aqui deformou menos. Que é semelhante a isso aqui que eu estou fazendo. Como se fosse isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui deformou quase nada. Aqui quase nada também. Só que aqui deformou mais. Então, para efeito de conta, a gente sempre vai considerar uma seção que está razoavelmente afastada aqui, ó, do carregamento. Ah, quanto do carregamento? Geralmente, ó, por exemplo, se aqui mede D, certo? D. Você vai começar a fazer essa seção de D para baixo. Vai medir D aqui também. Porque geralmente isso daí já, essa dimensão já consegue eu ter deformações tipo constante. Beleza? Esse mesmo exemplo está simplificando aqui, só que no caso bidimensional. Então, ó, aqui eu estou mostrando a distribuição de tensões, né? Então, quando eu estou próximo do carregamento, olha aqui, ó, se passasse uma seção aqui, ó, eu teria essa porção aqui, ó. Então, olha aqui o carregamento. Então, tem uma parte aqui, ó, que eu não sei. É difícil de encontrar isso. Aí agora, conforme eu vou chegando mais próximo do interior da barra, né, no meio da barra, essa diminuição é bem perceptível, né? Por exemplo, aqui, ó, essa faixa aqui, ó, é bem pequena. Então, a gente sempre vai calcular no interior da barra, porque é mais próximo da gente calcular a tensão média do jeito que a gente quer fazer. É como se fosse um retângulo. E aqui em cima volta a ter o mesmo comportamento que tem lá embaixo, porque aqui está de novo a carga. Beleza? Então, sempre a gente vai fazer dessa forma. Sabendo disso, a gente vai considerar sempre a tensão média, né? Para os nossos cálculos. Esse AVG aqui, ó, é de média, então tensão média. Então imagina que eu tenho uma seção A aqui, uma barra tracionada prismática. E essa barra é dividida no segmento superior e no segmento inferior, né? O que está atuando aqui na seção? Uma carga do tipo normal, Fn. Se eu quiser calcular a tensão média sempre vai ter o mesmo sentido do carregamento. Então eu vou ter uma tensão aqui, ó, várias carguinhas, né, que tem essa resultante aqui, Fn, apontando para baixo, e aqui embaixo várias carguinhas, mesmo valor, apontando para cima, né? Porque elas têm que se anular, são os esforços internos. Então, o que, que vai acontecer? Para eu calcular isso, sempre eu vou calcular a média. Eu vou ignorar que há essa distribuição de tensão não uniforme e vou calcular a média. Por quê? Eu estou considerando que essa parte que está de azul, que eu coloquei aqui, ó, movimento, ela é equilibrada por essa outra região aqui, ó. Então, note que o alinhamento da tensão média, tudo que está de verde vai ser metade aqui, ó, vai distribuir para essa faixa de azul, ficando no retângulo. Que é mais fácil da gente calcular, né? Porque aí é constante, qualquer ponto aqui eu teria o mesmo carregamento. Beleza? Então, sabendo disso, a gente vai calcular assim as tensões do tipo normal. Quais são os tipos de tensões normais? Certo? Elas podem ser de tração, quando o carregamento tenta alongar a barra, né? De tração, né? Força saindo aqui da extremidade da barra e também no interior, né? Se passar uma seção, olha aqui a seção, uma seção cortando essa barra, está aqui o T saindo. Ou de compressão, né? No qual essa barra tende a ser encurtada, né? Diminuir de comprimento, e se eu passar uma seção também eu teria essa mesma coisa, o mesmo sentido. Então, qual seria a unidade de tensão? No sistema internacional, por ser uma equação que envolve força dividido por área, a nossa tensão vai ser dada em unidade de força dividido por área, né? Algumas vezes você vai ver, você vai poder encontrar que tem gente que escreve tensão em quilonewton por metro quadrado. Quilonewton por metro quadrado é a mesma coisa do que quilopascal. Por quê? Newton por metro quadrado é igual ao pascal, certo? Que é a unidade de tensão, mesma unidade de pressão, tá? Então, se eu estou trabalhando com quilonewton, eu vou ter quilopascal. Se eu estou trabalhando com meganewton, eu vou ter megapascal. Giganewton,
gigapascal. Então, a gente vai sempre ser nessas unidades, sempre múltiplo de pascal, mas crescendo de 1000 em 1000, né? Então, por exemplo, começar com PA, né? Aí eu quero transformar para quilopascal. E eu quero transformar isso também para megapascal. E depois para gigapascal. Como é que eu faço isso, Mauro? Aí tem que saber as unidades de conversão. Então, por exemplo, se eu quero transformar de pascal para quilopascal, eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, tá? Se eu quero transformar de quilopascal para megapascal, 1 mega vale 1000 quilos. Então, mesma coisa, multiplica por 10 a menos 3. De megapascal para giga, de novo, multiplica por 10 a menos 3. Tá, aí agora se eu quisesse transformar direto de pascal para gigapascal, o que eu devo fazer? Uai, você vai fazer o seguinte, você vai acumular todos os 10 que tem aqui, ó. Por quê? Do pascal para o quilopascal é 10 a menos 3. Do quilopascal para o megapascal é 10 a menos 3 também. E do megapascal para o gigapascal é 10 a menos 3 de novo. Então, o que você faz? Você conserva a base, né? Que no caso vai ser 10. E somos expoentes, né? O expoente que vai dar 9. Então, para converter de pascal para gigapascal, basta de multiplicar por 10 a menos 9. Agora, se for o inverso, né? Agora eu estou numa unidade aí de gigapascal e eu quero vir para megapascal. O que eu faço? Faz ao contrário, né? Aí aqui você vai multiplicar de novo, só que agora é 10 a terceira, tira um negativo. De novo aqui, ó. 10 a terceira. E aqui também 10 a terceira. Então, para converter de gigapascal para pascal, basta multiplicar por 10 a nona. Agora é a mesma coisa vale. Se eu for de MPa para pascal, aí eu pego só o acumulado, né? Então, eu vou pegar 10 a sexta. E assim vai indo. Tá bom? Então, vai ter muito esse negócio de conversão de sinais. Então, sempre a unidade de tensão, qualquer tensão, certo? Seja lá tensão normal ou cisalhante, que a gente vai aprender também, é pascal. Beleza? Então, a gente vai assumir algumas hipóteses para esse cálculo de tensão média, certo? Primeiro que o carregamento é necessário que a barra, quando está aplicado no carregamento, é necessário que a barra permaneça reta, tá? E para uma eventual deformação, a seção transversal deve permanecer plana. O que é isso? São aquelas linhazinhas que eu fiz para vocês, certo? Elas têm que permanecer planas, não podem haver deformações nelas ali. Então, para que ocorra uma deformação uniforme, a carga P deve ser aplicada ao longo do eixo da barra, beleza? Então, não pode ter, por exemplo, eu tenho uma barra aqui, a carga tem que estar ao longo do eixo, né? Está aqui o eixo. Não pode ter algo do tipo assim, ó, por exemplo, imagina que eu tenho uma barra aqui, aí ela faz isso aqui. Eu tenho a carga aqui. Se eu faço isso, eu tenho uma distância, né? Então, se tem uma distância, vai gerar momentos aqui. Então, não vai ser carregamento normal uniforme. Beleza? Então, a carga sempre tem que estar no sentido do eixo da barra. Então, para essas condições, a gente sempre vai adotar as duas configurações, que o material é homogêneo e isotrópico. O que é homogêneo? Ele é feito da mesma substância. Por exemplo, é tudo aço, é tudo isopor, é tudo borracha, é tudo concreto, é tudo madeira, é tudo lodo, certo? Então, vai depender do material que eu estiver trabalhando. E isotrópico é que ele tem as mesmas características em todas as direções, características físicas. Então, se ele deforma 5 milímetros quando eu aplico uma carga de 10 kN, ele vai deformar 5 milímetros na largura, na altura e na profundidade, tá? Depende disso. Então, isso quer dizer que eu tenho um material isotrópico, tem as mesmas configurações. Tá bom? Agora, além das tensões médias, eu vou ter que descobrir quais são as tensões máximas, né? Dessas médias aí.
Porque ao longo de uma barra eu posso ter vários carregamentos. A tensão máxima vai ser a que eu tiver o maior valor, né, de tensão. A gente sabe que tensão é força sobre área, né? E quando eu tiver uma área pequena, eu tenho uma tensão grande, porque elas são inversamente proporcionais. Então a tensão máxima ela vai escorrer quando eu tiver a menor área, né? A menor área. Agora, quando eu estou falando de força, a força e a tensão são diretamente proporcionais, né? Então, posso também ter tensão máxima quando a força for maior. Força tiver em maior magnitude, certo? Maior magnitude. Então, veja bem, por exemplo, eu tenho essa viga aqui que está engastada, né? Esse preto aqui significa o engaste. E ela tem carregamentos normais, né? Também aqui teria o diagrama de esforço dela. Ela é circular. Então imagina que aqui eu tenho um diâmetro, Dzão, e aqui eu tenho um diâmetro, Dzinho, né? Aí aqui embaixo está o diagrama de esforço normal. Nessa região aqui eu tenho 25 kN sendo aplicado em toda a região, e nessa aqui 10. Se eu perguntasse, calcule a tensão máxima que está atuando aqui. Aí não tem como a gente saber, né? Por quê? No trecho 1, né, que eu vou chamar aqui, seria 25, que é a força, dividido pela área, né, que seria π d ao quadrado por 4. Aí dá um valor aqui que eu não sei, né? Na outra região, eu teria a tensão 2, que seria 10, que é a força, dividido pela área. Só que a área aqui, ó, agora é Dzinho por 4. Então, nesse tipo de caso, para avaliar se a tensão é máxima, eu tenho que fazer as duas contas e verificar qual que dá o maior valor. Tá? Então, bastava saber aqui o diâmetro. Então, na hora de escolher, assim, num exercício, eu perguntar para você, calcule a tensão máxima, você tem que avaliar qual a situação mais crítica, né? Onde que eu vou ter o maior carregamento e a menor área. Beleza? Às vezes, isso ocorre ao mesmo tempo. Por exemplo, se a área fosse constante aqui, se fosse só Dzão, bastava eu olhar onde tem o maior carregamento, beleza? Agora, se fosse o mesmo carregamento com áreas diferentes, bastava eu olhar onde tem a menor área. Então, assim que a gente vai avaliar. Toda vez que eu pedir, calcule as tensões médias máximas. Aí você vai ter que avaliar assim, tá bom? Então é isso. Vamos fazer o primeiro exercício aqui dessa aula.